hoje a gente começa com um clima já de comemoração, senhor Ben Pontes. Pois é. Aniversário. Um aniversário importantíssimo, porque no dia 10 de julho de 2020 foi deflagrada. Não foi deflagrada, na verdade rolou a busca e apreensão, né, no antigo escritório do Movimento Brasil Livre, que na época ficava na Vila Mariana. Pois é, e todo mundo naquela época acordou em puro choque, sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo, porque do mais absoluto nada, a polícia chegou lá com o pé na porta e tudo. Não foi o pé na porta, mas eles de fato destruíram a porta, arrombaram a porta, tinha vídeo disso na época, eles realmente destruíram, e era uma porta blindada, era uma porta cara, né? Naquela época o MBL ele tinha uma porta blindada porque a gente tinha tido uma tentativa de invasão anterior. Não lembro quem que foi que fez, eu sei que tinha rolado há alguns anos, aí botaram uma porta blindada, mas a polícia foi lá e, depois de muito esforço, né, depois foram olhar nas câmeras de segurança, foram lá, ficaram um tempão, conseguiram entrar, pegaram várias coisas que estavam lá dentro e descobriram, né, que não tinha absolutamente nada. Pois é. Mas inicialmente foi divulgado que o MBL estaria lavando 400 milhões de reais. E hoje faz esse aniversário de 4 anos aí, onde Rodrigo Constantino mandou foto pro Renan Santos estourando uma champanhe. Terça Livre abriu uma live, muito suspeita inclusive, né? Logo na hora da investigação. Cheio de detalhes. Comemorando no tom que já sabia o que ia acontecer. Carla Zambelli também, à época, falou como se já soubesse o que ia acontecer. Fica a dúvida, a gente nunca vai saber se foi ou não algo premeditado. Não dá pra afirmar nada, mas assim, cara, muito estranho as informações que eles tinham bem naquele momento. Esse marco aí faz 4 anos, como eles comemoraram bem? Comemoraram muito. Muito. E aí foi aí que surgiu, não sei se foi aí que surgiu, mas foi aí que estourou mesmo aquela hashtag famosa, o Derrete MBL. Que a gente derreteu de... não, minto. O Derrete MBL foi quando a gente rompeu com o Bolsonaro. Mas eles levantaram de novo essa tag depois. E foi aí que eles comemoraram e falaram assim, ok, né? Que era o grande propósito daquela investigação, de fato, era acabar com o MBL. Eles falaram, ok, o nosso plano tá... Não o nosso plano, mas assim, vai rolar esse objetivo que a gente quer. E o Drax até separou aqui. Põe na tela aí, Drax, pra gente. Tá na tela aí, ó. Olha só, isso aqui é matéria da época, cara, olha. Que bizarro. Não da revista Época, né? Mas daquele momento, né? Empresários ligados ao MBL são presos em investigação de lavagem de dinheiro em São Paulo, diz Ministério Público. O movimento nega relação com detidos. Faz 4 anos. Bem, você estava no MBL na época ou você entrou logo depois? Ainda não. Entrei no ano seguinte, 7 meses depois, 2020. Isso foi 2019, né? Não, isso foi 2020. Foi 2020. 7 meses depois entrei no MBL. Mas já acompanhava a galera, já era meio próximo, eu lembro um pouco da tensão que foi. Não tava aqui ainda, óbvio, mas você vê, eu que não tava aqui dentro, já tinha visto como foi caótico, aquela incerteza, será que vai ter mais ao longo do dia? Será que alguém vai ser preso? Será que... Enfim, no fim, 2 pessoas inocentes foram presas. É bizarro pensar como passou batido, não só na época, mas ainda hoje. Como um dos episódios mais claros de perseguição política da nossa... desde a redemocratização. Passou batido. 2 pessoas inocentes. 2 pessoas inocentes que sequer eram ligadas ao MBL, a despeito do que diz a matéria. Era como se um de vocês que doasse, é como se o Juan Patrick, por exemplo, que doa sempre aqui nas lives, se qualquer doador nosso fosse preso porque doou. E porque, porventura, tinha um cargo no governo de São Paulo. Cara, assim, a gente viu bizarro, isso. Cara, bizarro. E o Ayan mesmo, que depois, por causa disso, despirocou, né? Virou de esquerda, começou a xingar a gente no Twitter. Posso falar, eu nem julgo. Eu não julgo, eu entendo. Porque eu acho que eu ia ficar meio doido também. É lógico, o cara passou dias na prisão. Sim, sendo tratado como se fosse um bandido, sendo acusado de um monte de coisa. Ele começou a criar na cabeça dele que a direita era isso. Que a direita era o bolsonarismo e que era um grande complô, e é normal, entra na cabeça do cara. Então são sequelas que existem até hoje, e ainda hoje, além, enfim, de terem destruído a vida do cara, de terem destruído a cabeça do cara, fica ainda a pecha, né? Porque a acusação sempre vai rodar melhor, sempre vai ser mais vista do que a explicação, do que a retratação. Retratação não, a gente não fez nada, mas do que a explicação dos fatos. Hoje, ainda assim, existem pessoas que vão nos nossos comentários falar, os 400 milhões... Usam essa matéria, ignorando justamente que... Enfim, a gente vai entrar mais nisso, mas basicamente... é bizarro falar isso em voz alta. Mas a
a peça que levou a essa operação foi feita com base numa thread de um perfil falso do Twitter. Sim. É como hoje, trazendo para nossa realidade, é como se o Pastor Mala, um Pastor Mala... Que era um perfil fake. Um perfil fake. Era como se o Pastor Mala fizesse uma thread daquelas falsas que ele faz, e aí a Polícia Civil de São Paulo, ou a Polícia Federal do Governo Federal, usasse como base para vir aqui de novo e prender alguém. Então foi nesse nível, um perfil falso. Esse perfil falso fez uma matéria, fez uma thread inventando essa história dos 400 milhões, que foi usada para prender 2 pessoas inocentes. Nossa, e no fim perseguir opositores ao governo federal da época. Foi muito louco, cara. Então, assim, foi um dos episódios mais claros de perseguição política. Mesmo, sim, assim. Sim. Eu acho que nem o PT, lógico, é também totalitário, mas eu acho que nem o PT foi tão... visceral. O PT, ele era visceral no sentido de mandar pelego pra bater, pra causar, pra intimidar. Né? Não com a estrutura. Inclusive, quem tá aí na live assistindo, e se você já tem acesso ao clube, ou até se você assina o Prime Video, acho que o filme ainda tá lá. Tem o documentário do Não Vai Ter Golpe, que tem lá, militante do MST furando com caneta, agulha e tal, membros do movimento. No acampamento, sim. Agora, o bolsonarismo ele foi mais maquiavélico, né? Usou a estrutura estatal para uma tentativa de censura, que foi bizarro. Sim. Comemoraram, não sei o quê, porque cá estamos nós. Esses mesmos que comemoraram hoje estão nos Estados Unidos bem escondidinhos, né? O que é muito engraçado, fugindo da justiça. E por acusações... E por acusações semelhantes, não é, senhor Lucas Merreiro? O senhor Alan dos Santos. Sim, o próprio Terça Livre, não tô afirmando nada, mas existem... não sei se indícios a palavra, mas assim, existem... vamos dizer assim, existem indícios de que eles poderiam estar usando o superchat do YouTube pra lavar dinheiro, que era exatamente o que estavam acusando a gente. Só que a acusação nossa era tão ridícula, porque falava que eram 400 milhões de reais, que um cara... Olha só, olha como era o negócio. O Renan Santos, ele teria utilizado da influência dele para colocar um cara no governo Dória. Sim. Esse cara no governo Dória, o que ele teria feito? Vou pegar uma parte da grana que eu tô tirando aqui e vou lavar esse dinheiro para mandar de volta pro Renan Santos, né? Por meio do superchat do YouTube, onde é totalmente público, onde aparece o nome e a foto do cara lá, e o valor de 400 milhões. Valor esse que o YouTube ficaria com 30%. Né? Não, e imagine o trabalho que daria para você fazer, sei lá... mais de 2 mil superchats pra lavar esse dinheiro. Nem partindo do ponto de vista desonesto faria sentido. Tá na época, o Riso chegou a ver quanto que a gente tinha... Agora não vou lembrar os números, mas quanto que a gente tinha coletado de superchat desde os primórdios do programa. Mas não chegava nem perto. Acho que a gente precisaria de uns 200 anos pra chegar em 400 milhões. Acho que até mais. É um valor estrondoso. É quase meio bilhão de reais. Era tão absurdo que nem o YouTube faturou tudo aquilo naquele ano com um superchat. Entendeu? Nem o YouTube no ano. Pois é, cara, passou batido. E esses caras comemoraram amplamente, comemoraram a família do Renan sendo exposta, comemoraram duas pessoas inocentes sendo presas, comemoraram o escritório de um movimento político numa democracia sendo invadido, tendo documentos apreendidos, tendo bens pessoais apreendidos, tendo gente constrangida, sendo gente exposta. Comemoraram. Né? E hoje estão aí justamente provando do mesmo veneno e, sem querer afirmar nada, nem citar nomes, mas com muito mais indícios de que realmente fizeram besteira. Isso que eu ia falar, não é? Exatamente. Então... E cobrando que a gente defenda ainda. Cobrando que a gente defenda. É isso que é o pior. Meu irmão, eu quero que você se foda. Com todo respeito mesmo, assim. Todo respeito, eu quero que você se foda. Porque, assim... Eles passaram 4 anos comemorando e perseguindo, e indo pra cima e ameaçando, e a gente com aquele medo constante de acontecer alguma coisa, de ter um familiar preso, de ter alguma coisa nesse sentido, como teve em vários momentos ações persecutórias. E agora, por crimes que eles cometeram, ou tentaram cometer, como por exemplo o golpe de Estado, de fato, não tem como negar isso, pedir ajuda, não, se vira, tá ligado? Assim, eu não consigo ter pena nenhuma, eu tenho pena de uma senhorinha cristã com uma bíblia debaixo do braço que foi levada ao erro no 8 de janeiro. Agora, os caras que organizaram, os caras que incentivaram, os caras que pregaram um golpe de Estado, os caras que desejaram e desejam ainda a morte de ministro e de familiar de ministro do STF, meu irmão, se foda, pede ajuda pro Alan dos Santos que tá nos Estados Unidos. A gente não tem nada a ver com isso. O que vocês acharam que ia acontecer? Que o Bolsonaro ia dar um golpe, que ia fechar o MBL, que... Vocês abriram essa porteira aqui, novamente, né? Aquele beabá que a gente sempre fala que é repetitivo, mas não tem como fugir. No fim, quem brecou qualquer tipo de mudança que poderia acontecer no STF foi justamente eles, quando melaram a CPI da Lava Toga. Olha que bizarro.
Desde do orçamento secreto até esse tipo de ação persecutória, desde intervenção da Polícia Federal, quem abriu essa porteira foi o Bolsonaro. O Lula viu, cara, eu posso usar isso. Ele esgarçou tanto a corda que o Lula está se aproveitando de todas as brechas que ele abriu, de todos os precedentes negativos que ele abriu. Então, se hoje há essa perseguição, e tem muita gente que merece sim dar um passeio de viatura na Polícia Federal, merece sim se fuder. Sendo bem claro, merece se fuder sim, merece. É porque esses caras lá atrás fizeram isso com gente inocente. Fizeram isso com o Renan, tentaram fazer isso com o pai do Renan, prenderam 2 pessoas inocentes. Então não esperem da gente, a essa altura do campeonato, qualquer tipo de comoção e apoio, porque assim, se vocês tivessem conseguido dar um golpe, vocês... Nossa, não quero nem imaginar o que eles fariam. Não quero nem imaginar. Então não esperem essa comoção da gente. Eu novamente, eu me simpatizo com uma coitada que foi levada a erro justamente por aqueles que estão nos Estados Unidos. Eu queria perguntar um negócio pra você. Você tem pena de pessoas que fizeram cagada no dia 8 de janeiro, que entraram, que quebraram? Gente que depredou, gente que quebrou, gente que... Porque, meu, o cara que destruiu o relógio do Dom Pedro I, assim, pegou 17 anos e pra mim foi pouco. Tem que se fuder. Foi pouco. Tem que se fuder. Gente que depredou, gente que agrediu policial, gente que chegaram a linchar alguns policiais, tem que se fuder, é bandido e ponto. Do mesmo jeito que os vagabundos do MST que invadiram o Congresso em 2006, 2014 e 2016. Agora, uma senhorinha que foi lá e com uma bíblia debaixo do braço, tava lá de boba, entrou no ônibus porque ia ganhar alguma coisa, tava no acampamento e foi levado e ficou lá só assistindo, e por estar no meio da confusão foi detida, eu ainda consigo ter empatia. Tem alguma empatia, agora, sim, gente que depredou, e mais do que isso, mais do que essa bucha de canhão, gente que foi lá, e gente que não foi, na verdade, gente que estava escondida ou que estava em outro país, incentivando essas pessoas, financiando e articulando, tem que se fuder. Olha isso, cara. Ô Drax, põe na imagem aí o que você acabou de botar, do cara quebrando o relógio. Tá na tela. Cara, isso é muito nojento. Ele vira o relógio, assim... Esse relógio... Para pra pensar no que esse relógio sobreviveu na história brasileira. Quantos 6 golpes de Estado? 6? Todos os nossos... Todos, é verdade, porque tá aí desde o começo. É isso, 6 golpes de Estado. Quantidade de governo que entrou, que saiu, viu guerra, viu pandemia, viu tudo. Na verdade, o relógio era mais velho do que o Brasil, né? Porque é do Dom... Mais velho do que o próprio Brasil, mas não sobreviveu aos retardados bolsonaristas, cara. Isso é muito simbólico. Isso é muito simbólico e essa gente... tem sim que ser devidamente punida. Eu não tenho pena desses que estão pedindo nossa empatia, não tenho nem um pouco de pena. Não tenho nem um pouco de pena, assim como você, dos caras que entraram, que depredaram patrimônios aí históricos e, enfim, de valor incalculável, né? Mas vou ter um pouquinho de empatia. Vou ser bonzinho que nem você. Vou ter um pouquinho de empatia com quem entrou meio confuso ali e foi meio que no embalo. Agora, de resto, cara... De resto é cana. E esse tipo de gente, Felipe G. Martins, esses bostas que estão presos agora e passaram também 4 anos incentivando e articulando a ação persecutória nem contra a esquerda, contra o MBL, contra a dissidência na direita. Eu não consigo ter pena mesmo, cara. Assim, eu fico muito feliz, muito satisfeito, muito em paz comigo mesmo, de saber que eu tô aqui quentinho agora, nesse exato momento, com você, resenhando, e esse boss tá lá, tipo, com o cabelo raspado, apodrecendo na cadeia, perdendo todos os dias de liberdade dele. E quanto mais ele ficar lá, melhor. Mesmo, esse cara se foda. Não vou afirmar nada, porque ele ainda não foi condenado, mas assim, muito provavelmente, né, vou ter que colocar dessa forma aqui, mas muito provavelmente... ele tá lá porque merece. É o que tudo indica. É o que tudo indica. É o que tudo indica. Então, assim, faz o L aí. Faz o B. É isso.